Agora, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Hoje comemora-se o dia do cerimonialista e hoje é o Dia Nacional do Livro. Vou aproveitar e abraçar toda a equipe do cerimonial da Universidade Estadual de Maringá, que é capitaneado pela Gisele Moraes e Silva, a nossa chefe do cerimonial. Então, os cerimonialistas e também aquele que curte o livro, que escreve o livro, que vende o livro, que compra o livro. Hoje é Dia Nacional do Livro. Viva o livro! Que bom que existe o livro. Bom, começamos agora pela UEM-FM, o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Programa de número 21 da segunda temporada. O programa faz divulgação de pesquisas, eventos, entrevistas de interesse acadêmico e também da sociedade, sobre aspectos que estão relacionados ao nosso dia a dia. O programa é um projeto de extensão do CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Este projeto tem o número 565/2021. O CSA, que é dividido em departamentos com os seus cursos: Departamento de Economia, Departamento de Administração, de Direito Público, de Direito Privado e Processual e também o Departamento de Ciências Contábeis. E o CSA, aqui da UEM, oferece graduação e também pós-graduação. Nós vamos ao ar às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, ao vivo na UEM-FM, e tem uma reapresentação. Você pode ouvir pela UEM-FM na segunda-feira, às 8 da noite. Você nos acompanha pela rádio, tem um rádio aqui, estou mostrando para o pessoal, um radinho a pilha, e esse funciona mesmo, pelo Facebook, Rádio UEM-FM, e também pelo YouTube. Você vai lá, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha e participa com a gente. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, mesa de áudio Everton Vieira, nas transmissões, nas redes sociais, a nossa acadêmica de Direito da UEM, a Maria Eduarda Vicenzi, na UEM TV, o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional é do André Scarati, da jornalista Camila Cantoia. Na secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi Costa, e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. E a nossa pauta de hoje? Preste atenção, que tema interessante. Prisão de inocentes e reconhecimento de pessoas no Brasil, um paradigma em transformação. O nosso convidado é o professor do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Maringá, ele é advogado, está aqui o doutor Gustavo Noronha de Ávila, ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Maringá, atualmente é professor permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá e também é professor da especialização em Ciências Penais da Universidade Estadual de Maringá, além de consultor da Innocence Project Brasil. E tem muito mais aqui, o currículo dele dá pelo menos umas 8 páginas. Eu quero agradecer muito a presença do doutor Gustavo, abriu um espaço nas suas aulas, na sua agenda, para estar com a gente. Professor Gustavo, ou doutor Gustavo, bom dia, bem-vindo, seja bem-vindo ao UEM-FM, doutor Gustavo. Muito obrigado, Marcelo, professora Gisele, uma grande alegria poder estar aqui num espaço tão importante de divulgação científica como esse, e realmente nada é melhor, né, do que a gente falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente entende que pode ser socialmente relevante para poder mudar, né, práticas e talvez poder, se a gente conseguir, né, Marcelo, salvar uma pessoa de ser, né, injustamente condenada, eu acho que a gente já está fazendo bem o nosso papel, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de diálogo, de debate, e estou sempre à disposição para isso. Muito bom. Foi criado o Grupo de Trabalho de Reconhecimento de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, e que o doutor Gustavo Noronha de Ávila é um membro desse grupo e vai fazer entender-se no dia de hoje como esse grupo funciona. Está comigo aqui também para o bate-papo, para a entrevista, a coordenadora desse projeto, a idealizadora, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Professora Gisele, bem-vinda, e já aproveita
Leite, faça a primeira pergunta para o nosso convidado. Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio UEM-FM, a toda a equipe da ASC-UEM, meu agradecimento. E também, principalmente, ao professor Gustavo Noronha de Ávila, que é meu colega, companheiro do Departamento de Direito Público, vai falar sobre reconhecimento de pessoas aqui. Ele foi recentemente nomeado para esse GT, como você bem falou, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um grande orgulho para a nossa universidade. Seja bem-vindo, professor Gustavo. Bom, a primeira pergunta, professor Gustavo, diz respeito a por que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, criou esse grupo de trabalho e qual a função deste grupo sobre reconhecimento de pessoas. Bem, vamos lá. Professora Gisele, em verdade, esse grupo ele foi criado a partir de uma iniciativa conjunta do Innocence Project Brasil com o Centro de Estudos e Pesquisa, né, em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo, a USP, que provocaram, né, o CNJ a poder se manifestar sobre alguns problemas acerca do reconhecimento pessoal, especialmente fotográfico, no Brasil. E a partir disso, demonstrando que existe um forte impacto em condenações de inocentes, mas também não só em condenações de inocentes, pode existir, por exemplo, um impacto em relação à identificação equivocada de alguém que pode ser o responsável, mas por a gente ter alguns procedimentos inadequados no momento do reconhecimento, ele acabe passando ao largo do sistema de justiça criminal. Então, existe um interesse do Poder Judiciário, isso foi manifestado a partir, né, da aprovação da criação desse GT, a partir dessa provocação, um GT que está sendo coordenado pelo ministro Rogério Schetti Cruz, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e que tenta estabelecer critérios para que essas situações venham a ser diminuídas, né, em termos de impacto, em termos de repercussão. E a gente tem percebido aí, né, especialmente o trabalho no Innocence Project Brasil, que tem tido um papel fundamental no sentido de dar visibilidade para essa problemática, porque, via de regra, ela acaba sendo discutida em meio a muitos preconceitos, aquela ideia de que todo mundo que está preso se considera inocente, e efetivamente existem inocentes ali, né? A gente tem pesquisas demonstrando nesse sentido. E então esse grupo do CNJ é um grupo que tem o objetivo de poder traçar diretrizes, novas linhas, de estudar, não é, o que o estado da arte acerca da psicologia do testemunho tem nos trazido, para que isso possa ser revertido em prol de um projeto de lei ou talvez alguma emenda a alguma legislação que já esteja em tramitação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e depois eu posso falar um pouquinho mais, né, sobre isso também. E efetivamente, esse grupo de trabalho nos dá esperança, porque depois de tantos anos se debruçando sobre os problemas acerca da prova penal dependente da memória, porque todos os nossos ouvintes sabem o quanto a nossa memória é falível, não quer dizer que a nossa memória não tenha condições de armazenar informações e reproduzir essas informações com qualidade, não é nada disso, a gente não pode, né, simplesmente menosprezar a nossa memória, mas a gente sabe que existem fatores externos que vêm a prejudicar a conservação e depois a recuperação dessas informações que a gente tem para entregar. Então, esse ponto, né, o grupo de trabalho, ele consolida, na verdade, também uma preocupação jurisprudencial que tem aparecido há algum tempo. A gente tem uma decisão que a gente pode chamar de paradigmática, de outubro de 2020, uma decisão no habeas corpus 598886 de Santa Catarina, e que, no qual o ministro Rogério Schetti Cruz, que é o coordenador desse grupo de trabalho no CNJ, acabou reconhecendo que não era possível utilizar parâmetros octogenários, parâmetros que estão presentes no nosso Código de Processo Penal desde a década de 40 do século passado, para poder produzir um reconhecimento de qualidade, sendo que, inclusive, se nós formos ser bastante exegéticos, se a gente for ser bastante rigoroso, nós vamos perceber que sequer o reconhecimento fotográfico está plenamente regrado no nosso Código de Processo Penal. Então, existem muitas pontas soltas que, felizmente, o Poder Judiciário tem se preocupado com elas, e, claro, para a gente ter uma jurisdição efetiva, para a gente ter, né, um Poder Judiciário atuando da forma mais adequada e precisa possível, com certeza a gente precisa ter essa aproximação com estudos acadêmicos, com pesquisadores, e o grupo de trabalho, né, professora Gisele, ele é bastante heterogêneo, ele tem magistrados, ele tem assessores de ministros, ele tem defensores públicos, tem delegados de polícia, membros do Ministério Público, advogados, pesquisadores, professores,
Então, é um grupo muito amplo, são mais de 40 pessoas, né, no Brasil inteiro, e com representatividade de gênero e também representatividade, né, em termos de raça, né? A gente tem uma perspectiva também antirracista muito forte ali no grupo, representado por pesquisadores como Luciano Góes, que é um dos grandes nomes, né, dessa área no Brasil. Então, realmente, a esperança de dias melhores em termos de reconhecimento fotográfico e pessoal no Brasil. Muito bom, professor Gustavo. Então, você já falou um pouquinho sobre quem compõe o grupo, como eles foram escolhidos, esses representantes do grupo? Esses representantes do grupo, né, professora Gisele, foram escolhidos a partir, né, de consultas às instituições que propuseram a criação do grupo de trabalho, mas também por indicações do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, através de pessoas que tenham uma pesquisa, uma trajetória, né, de pesquisa nesse tema, ou de profissionais, né, da área, profissionais que estejam, né, imersos na prática forense e que estejam estudando sobre o tema, que estejam se manifestando sobre isso, né? Então, a composição realmente foi bastante heterogênea e muito democrática, né? Porque, efetivamente, a gente tem ali pesquisadores que representam, né, pelo menos na minha humilde opinião, talvez com exceção feita a mim, né? Mas muitos pesquisadores que efetivamente representam o estado da arte desses temas no Brasil, né? E eu preciso sempre homenagear a minha supervisora, né, de estágio pós-doutoral, a professora Lilian Stein, que é a pioneira desses estudos na América Latina, trouxe essas ideias da psicologia do testemunho para cá e esses saberes muito antes do que todos e todas nós, e é um grande orgulho saber que ela está, né, dentro desse grupo de trabalho. E agora, né, na última segunda-feira, nós tivemos, inclusive, um seminário, né, dos responsáveis técnicos, das autoridades técnicas. Tive, né, a possibilidade de falar um pouquinho sobre algumas pesquisas empíricas que desenvolvi sobre esse tema, e com certeza um dos grandes pontos altos, né, desse evento que durou quase 8 horas na segunda-feira, manhã e tarde, com a presença efetiva do ministro Schetti Cruz, que acompanhou todos os trabalhos, né, do início ao fim. Com certeza a fala da professora Lilian foi um grande destaque. A gente sempre precisa homenageá-la, não só pelo pioneirismo, pela seriedade científica, realmente é uma mulher extremamente inspiradora e que a gente deve muito ao estado atual do desenvolvimento da psicologia de testemunho no Brasil, a professora Lilian Stein. Muito bom. E o senhor também é um grande especialista em psicologia do testemunho e fala suas memórias, né? Um dia a gente conversa ainda mais sobre a sua obra. Professor Gustavo, quando e como o grupo tem se reunido e a quem ele vai beneficiar? Bem, tu dizes, professora Gisele, em relação aos resultados do grupo de trabalho? Isso, exatamente. Uhum. Bem, me parece, né, que os resultados do grupo de trabalho eles vão acabar beneficiando a todas e todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Porque, infelizmente, qualquer um está sujeito a ser confundido com um criminoso. A gente tem alguns exemplos, é claro que a gente sabe que, infelizmente, existe, e isso é inegável, uma base racista do sistema de justiça criminal que acaba sendo reproduzido, que acaba sendo redundado em condenações, né, de determinadas parcelas da população, pessoas pobres, pessoas negras, mas a gente sabe que também esses erros podem acontecer em relação a qualquer pessoa. Então, aquelas pessoas que se sentem imunizadas, né, por pertencerem a determinadas camadas da sociedade ou terem, né, uma determinada etnia, certamente não estão imunes a erros judiciários. E a gente pode trazer o exemplo, né, professora Gisele, do André Biasutti Medeiros, que ficou preso entre 2013 e 2014 por uma série de estupros que ele não cometeu. Tudo em função de um reconhecimento fotográfico equivocado, errôneo, e que foi produzido através de uma rede social. Uma das vítimas fez um retrato falado do André, depois se encontrou uma foto parecida com a do André através de buscas que os investigadores fizeram pelo Facebook, né, para saber quem teria aquelas características físicas naquela região, e o Facebook ele permite, né, esse tipo de varredura pela cidade onde a pessoa mora. Encontraram a foto do André Biasutti, um dentista, né, enfim, que na época tinha 27 anos no Rio de Janeiro, e o André Biasutti foi encontrado, foi trazido à presença dessas vítimas dos crimes contra a dignidade sexual e se reconheceu o André como o responsável por esses delitos.
apesar dele ter demonstrado, ter trazido vários álibis, testemunhas, enfim, trazido até mesmo canhotos, né, de cartão de crédito, demonstrando que ele estava em determinado local, naquele dia e naquele horário em que os delitos foram cometidos, ainda assim ele ficou preso por 7 meses e boa parte desse tempo numa solitária, porque a gente sabe que a organização prisional tem, né, uma repulsa a determinados tipos de criminosos, e um deles são, né, os criminosos contra a dignidade sexual. E o André só conseguiu provar sua inocência, e pode parecer estranho para o nosso ouvinte a pessoa ter que provar a inocência, porque não deveria ser essa a regra no nosso sistema jurídico. Quem deve provar a responsabilidade de alguém é quem acusa, né, ou seja, o Ministério Público numa situação como essa, mas o André ele teve que produzir uma prova de DNA, ele forneceu, não é informação genética dele, sangue dele, para comparar com aquele material genético que foi encontrado no corpo de algumas das vítimas, e a consequência foi que 7 meses depois ele foi absolvido e, por via de consequência, acabou sendo libertado, né, daquela prisão na qual ele se encontrava. Mas é claro que a gente tem que se perguntar, quem é que paga essa conta? Quem é que traz esses 7 meses de volta? Quem é que a gente traz, né, por exemplo, os 10 anos e 8 meses pelos quais um rapaz ficou preso no Rio de Janeiro preventivamente por um crime que ele não cometeu. Ele passou o processo penal inteiro preso e foi libertado na sentença, ao final desse processo. Quem é que traz esse tempo de volta? Né? Isso pode acontecer com qualquer um, então quem ganha são os cidadãos e as cidadãs brasileiras e o próprio Poder Judiciário, que está legitimando a sua atuação com base em critérios científicos. É verdade, muito, muito triste essas notícias, né, professor Gustavo? Bom, agora uma pergunta bem técnica. A ideia do grupo é a criação de um manual com um diagnóstico dos elementos que facilitam a condenação de inocentes e uma orientação técnica no sentido de solucionar essa questão. Para quem serão entregues esses manuais, professor Gustavo? Bem, essa é uma ótima pergunta, né, professora Gisele, porque o objetivo do grupo é que realmente essas ideias elas possam prosperar. Então, certamente vão ser entregues para os relatores, né, dos projetos de lei, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que tem o reconhecimento como temática, né? A gente viu que só em 2021 foram propostos 3 projetos de lei, né, apenas na Câmara dos Deputados sobre essa temática. Se a gente contar, nos últimos 5 anos, são mais de 10 projetos só sobre essa temática, ou seja, um tema muito relevante que tem gerado preocupação do nosso parlamento, mas também, né, professora Gisele, distribuir esses manuais nos fóruns, nos gabinetes de juízes, nos gabinetes de promotores, nas delegacias de polícia, porque justamente o treinamento, né, e a capacitação dessas pessoas tem que ser feito. A gente realizou, né, professora Gisele, entre 2014 e 2015, um estudo de âmbito nacional para o Ministério da Justiça, com a coordenação do professor Lienstein, eu fiz parte da equipe de pesquisa, no qual a gente percebeu que realmente esses policiais, membros do Ministério Público, magistrados, defensores, etc., eles não utilizam esses saberes porque eles não tiveram treinamento acerca desses saberes na academia de polícia, ou na escola da magistratura, ou, né, nas próprias faculdades de direito. Então, existe um déficit teórico em relação a esses temas, e, sem dúvida nenhuma, esses manuais, né, essas compilações, existe também a possibilidade, a previsão de publicação de um livro, né, por parte do CNJ, com participação de todos os autores do GT, para que justamente a gente possa dar visibilidade a esse tema e também fazer com que a capacitação desses atores seja uma realidade, né? A gente tem tido aí alguns pesquisadores no Brasil que estão especialmente empenhados com essa tarefa, a própria professora Lilian, o William Seconello também, que tem realizado treinamentos no Brasil inteiro com policiais para poder tentar, de alguma forma, fazer com que a gente avance nesse tema, né? É aquilo que a gente diz, né, professora Gisele? Para nós, acadêmicos, a posição de crítica ela é importantíssima, ela é crucial, ela é talvez a primeira tarefa de um pesquisador, ter o ceticismo, ter a crítica, né, como possibilidade de pauta, porém, não basta apenas a crítica, a gente tem que tentar também intervir na realidade, a gente tem que tentar intervir na realidade social, e essa é uma das formas de intervenção que a academia também tem, infelizmente, um espaço de intervenção muito privilegiado, muito importante, para tentar mudar algo nesse cenário.
Excelente, professor Gustavo. Agora, sobre o Código de Processo Penal, existe a ideia de elaboração de uma proposta de um projeto de lei para aperfeiçoar o Código de Processo Penal, que é de 1941, né? E ações de capacitação sobre reconhecimento de pessoas. Explica para nós como isso vai acontecer, professor Gustavo. Essa é a pergunta mais difícil, né, professora Gisele, da pauta que eu tive, né, acesso previamente. Com certeza essa é a pergunta mais difícil, porque nós vivemos, né, no nosso país, e isso precisa ser dito, não quero aqui ideologizar o debate de forma alguma, mas o fato é que a gente está vivendo no nosso país um período de grande divisão. E isso, com certeza, se reflete no nosso parlamento. Eu participei em maio, por exemplo, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, no qual a gente percebeu que muitos dos pontos do Código de Processo Penal, do atual projeto de lei substitutivo do Código de Processo Penal, simplesmente ignoraram sugestões que eu já tinha feito e outros pesquisadores já tínhamos feito em 2016, quando a gente teve essa mesma oportunidade de ir até Brasília fazer essa discussão. Então, existe uma disputa política muito grande, né, nos bastidores, né, professora Gisele, entre os que querem implementar critérios científicos e uma resistência dos que estão, né, à frente desses procedimentos, das pessoas que estão na ponta do processo, que consideram muitas vezes os procedimentos de difícil internalização, ou muito burocratizados, ou que têm, né, uma dificuldade muito grande de serem implementados pela falta de pessoal, né? E a gente sabe, né, professora Gisele, que não se faz um judiciário, uma polícia mais eficiente com menos investimento. Isso é elementar, né? E se a gente for pensar no número de indenizações que a gente pode aplicar, depois eu posso aprofundar um pouquinho nesse dado de uma análise econômica desse problema, que é uma análise importantíssima, especialmente num programa, né, como esse, nós teríamos realmente um impacto orçamentário muito grande se fôssemos realizar os pagamentos de indenizações que o judiciário já reconheceu em situações passadas. Então, me parece, né, usando, né, um termo bem coloquial, que é o barato que sai caro, né? A gente mantém as coisas como estão, mas a que preço? Né? Não apenas em termos de tempo de vida das pessoas, projeto de vida, porque, imagina, uma pessoa ficar presa 10 anos e 8 meses por um crime que não cometeu, isso aniquila o projeto de vida da pessoa. Aquilo que ela imaginou para si, uma graduação em direito, por exemplo, um mestrado, um doutorado, um concurso público, isso foi por água abaixo, a gente não consegue mais recuperar, né? Então, efetivamente, né, professora Gisele, precisamos pensar em formas de avançar aqui, apesar das resistências. Hoje, talvez a alternativa mais promissora, isso está correndo em paralelo com o grupo de trabalho, né? E eu também tenho tentado, na medida da minha possibilidade, intervir em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD de São Paulo, que tem feito um trabalho muito importante de aproximação aos parlamentares para poder demonstrar o quanto que a gente pode avançar em termos de reconhecimento. Então, para teres uma ideia, né, professora Gisele, o projeto de lei 676, proposto esse ano, era um projeto de lei que pouco alterava, digamos assim, o núcleo duro do reconhecimento como a gente tem hoje no Brasil. Foi apresentada, né, uma sugestão feita por um grupo de trabalho que funciona há mais de 2 anos, de forma informal, né, de maneira informal, criado a partir de um evento, de uma mesa de debates que aconteceu na Universidade Federal da Bahia, e participam pesquisadores, delegados, promotores, juízes nesse grupo de trabalho, e nós fizemos uma sugestão com base na ciência de como seria o artigo 226, né, o atual 226 do Código de Processo Penal, de um ponto de vista ideal. E essa proposta foi apresentada, nós tivemos a oportunidade, eu e outros pesquisadores, de conversar com o relator, né, dessa proposta, que é o senador Alessandro Vieira, do Sergipe. Fizemos uma reunião, né, por videoconferência com ele e apresentamos informalmente o porquê que aquelas sugestões precisavam ser consideradas. E assim, geralmente, né, professora Gisele, a gente tem uma perspectiva muito cética em relação ao nosso parlamento, o parlamento costuma ser muito mal avaliado pela população, mas eu preciso dizer, né, que por experiência própria, nós buscamos os assessores desses senadores e nós tivemos as portas abertas, né? Então é necessário
dar o crédito e é necessário, né, poder também apontar que quando a academia, né, jurídica se reúne e procura essas pessoas, via de regra elas estão dispostas a nos ouvir. E foi o que aconteceu. Felizmente, talvez 90% das nossas sugestões foram sugeridas através de uma emenda do senador Paulo Paim, né, do Rio Grande do Sul, e isso foi incorporado ao texto final, que foi aprovado no Senado há 15 dias atrás e que está hoje, né, na Câmara dos Deputados. Claro que a Câmara dos Deputados vai ser outro embate, né? Vai ser outra discussão, vai ser outra instância de tratamento, inclusive de articulação, e não tem vergonha nenhuma em dizer isso, de articulação política, para poder tentar, né, trabalhar com essas questões. Então, né, professora Gisele, me parece que a chance mais próxima que a gente tem de fazer essas alterações hoje sequer é o Código de Processo Penal, que seria o ideal, né? A gente já teve várias reformas pontuais no nosso país em termos de processo penal, e as reformas pontuais elas têm um grande problema, que é não dar a ideia de unicidade, de organicidade de um código, né? Uma ideia de princípio, uma ideia de informação por valores democráticos, que é o que a gente precisa. A gente tem uma Constituição de 88 e um Código de Processo Penal que foi aprovado, deliberado a partir de uma cópia, né, do CPP italiano fascista do Mussolini, né, isso dados históricos demonstram, e foi aprovado ainda no Estado Novo ditatorial do Getúlio Vargas. Então, óbvio que não tem como compatibilizar, né, uma ideia que inspirou um CPP da década de 40 com um valor democrático da Constituição. São absolutamente díspares as noções. Não é o ideal que a gente tenha essas reformas, né, esparsas no nosso Código de Processo Penal. Mas a gente aprende também que dentro da disputa política nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem. E essa é uma oportunidade que surgiu e que a gente espera que possa prosperar, né? Talvez, né, em certo sentido, possa até mesmo haver algum tipo de concorrência ou sobreposição de ideias entre aquilo que está sendo discutido no CNJ e aquilo que está sendo discutido agora na Câmara dos Deputados. Mas, de novo, quanto maior o número de frentes, maior a chance da gente ter, né, uma prova mais racional e uma prova informada por valores científicos. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, às sextas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã, pela UEM-FM, YouTube e também Facebook. Hoje estamos falando sobre prisão de inocentes, reconhecimento de pessoas no Brasil, um paradigma em transformação. Estamos recebendo aqui o doutor Gustavo Noronha de Ávila, ele é advogado, é docente do Departamento de Direito Público da UEM e ele é consultor desse grupo de trabalho e também do Innocence Project Brasil. Comigo também a doutora Gisele Mendes de Carvalho, a idealizadora e coordenadora do nosso projeto aqui. Doutor Gustavo, uma pergunta. Partindo exatamente para o nosso tema aqui, existem muitos casos de reconhecimentos equivocados de suspeitos e, consequentemente, muitas prisões indevidas? Na verdade, né, Marcelo, nós não temos, digamos assim, dados sistematizados, dados amplos, porque esses dados são muito difíceis de serem obtidos, né? Eu poderia aqui falar um pouco sobre metodologias, mas não me parece que isso interesse tanto ao nosso ouvinte. Porém, a gente pode dizer, e existem sim alguns estudos esparsos realizados, como, por exemplo, estudos realizados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que demonstraram que, né, 81% dos presos irregularmente por reconhecimento fotográfico são negros, né? Então, isso é um motivo bastante importante da gente dizer que existe um viés étnico aqui, racial, fundamental nessa discussão. Nós também temos dados, né, Marcelo, do Innocence Project norte-americano, que demonstram que, né, do banco de dados do Innocence Project, que funciona desde 92 nos Estados Unidos, mais de 360 pessoas libertadas por esse projeto, muitas delas estavam, inclusive, no corredor da morte, esperando, né, pelo desenlace fatal e, com certeza, certamente pela maior injustiça cometida, né, nas suas vidas chegar. Em 75% dos casos, os erros judiciários foram cometidos a partir de reconhecimentos mal conduzidos, mal feitos, né? Então, a gente tem motivos suficientes, né, Marcelo, para poder crer, a partir desses estudos preliminares, tanto da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
como também a partir, né, de estudos realizados pelo Innocence Project norte-americano, que a gente tem, assim, uma parcela bastante grande de pessoas presas injustamente no Brasil a partir, né, de reconhecimentos mal feitos. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro levantou, né, que entre 2012 e 2020, ou seja, né, em 8 anos, se chegou ao número de pelo menos 90 prisões ilegais, né, no Brasil, nesse levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 90 prisões ilegais com base em reconhecimento fotográfico também mal conduzidos, né? E, claro, né, Marcelo, que eu posso... Doutor Gustavo, pensando nesse número aí, 90, quer dizer, uma prisão equivocada já é uma gravidade. 90 não dá nem para comparar. E isso com outros países, isso acontece também em outros lugares? Nessa proporção maior ou menor, tem esses dados ou não? Na verdade, né, Marcelo, o único dado que a gente tem realmente sistematizado é o dado norte-americano, né? E realmente nesses anos todos de atuação do Innocence Project, que é uma ONG que tem uma grande relevância, né, nos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos a gente não tem, como no Brasil, uma defensoria pública, né? A defensoria pública ela é assumida por voluntários, como é o caso do Innocence Project. O Innocence Project hoje responde por um grande volume, um grande número de defesas criminais nos Estados Unidos da América. E efetivamente, né, Marcelo, se a gente for considerar, né, por exemplo, eu sei que é um cálculo um pouco mais complexo, então eu vou explicar ele com alguma calma, né, para o nosso leitor. Mas se a gente levar em consideração, né, que nós temos no Brasil, dados de 2014 do Ministério da Justiça, 17% dos presos provisórios absolvidos ao final do processo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa ela fica presa antes de ter uma sentença definitiva, né? E isso é um problema muito sério. A gente, via de regra, enquanto sociedade, nós costumamos querer ou incentivar uma justiça rápida, uma justiça mais célere, uma justiça mais veloz, né? Uma resposta mais rápida e acelerada nesse sentido. Mas a gente tem, né, esse número de que 17% dos presos provisórios são absolvidos no nosso país. Bem, se nós temos 17% dos presos provisórios sendo absolvidos e a gente tem mais ou menos hoje no Brasil, dados de 2019 ainda, 212 mil presos provisórios no Brasil, 17% de 212, isso dá 36 mil inocentes. 36 mil inocentes, né, de acordo com dados do Ministério da Justiça. É claro, né, Marcelo, que eu não posso aqui vincular essas prisões injustas necessariamente ao reconhecimento. Eu teria que fazer essa análise, mas é só para dar uma ideia do quanto esse problema da prisão injusta no Brasil precisa ser tratado, para além dessas questões de que, olha, vou tornar a investigação mais eficiente, vou prender mais, e não adianta prender mais, a gente tem que prender melhor. Aprender melhor. Né? A gente precisa realmente ter critérios racionais, porque, infelizmente, inocentes estão sendo presos. E se a gente partir para análise econômica, né, a situação fica ainda pior. Explico. Apenas em 2014, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque existia uma grande resistência no Poder Judiciário em relação a essa possibilidade, acabou por reconhecer o direito de um preso, de uma pessoa que foi equivocadamente presa por um roubo que não cometeu, e ficou presa preventivamente, provisoriamente, né, eu comentei o número, né, o tempo, o período errado antes, é mais tempo, infelizmente. São 11 anos e 8 meses preso e foi absolvido ao final do processo, né? Ou seja, o que se faz com esses 11 anos e 8 meses? Bem, a gente pode fazer uma conta de padeiro, é verdade, mas uma conta que já assusta bastante. Se a gente levar em consideração, né, que o prazo médio de tramitação de um processo penal no Brasil, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, é de 5 anos, né, a gente multiplicando 5 anos, né, por 2 milhões e vendo, né, a quantidade de inocentes que a gente deveria ter, né, em liberdade hoje no Brasil, que seriam 36 mil, né, os 17% de 212 mil, isso vai dar uma conta, Marcelo e Gisele, de 30 bilhões de reais. Nossa.
É dinheiro, 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Isso significa, para vocês terem uma ideia, o orçamento de 4 anos da segurança pública, né, da União. Então, pessoal, é necessário, é fundamental que a gente revise esses dados e, de novo, trabalhe com essas questões de forma racional, de forma científica, né? Afinal de contas, o próximo, infelizmente, pode ser o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte. Excelente, professor. Então, a gente consegue quantificar, projetar dados, né? Embora o Brasil não tenha esses dados tão precisos do número de condenação de inocentes, mas eles são assustadores, né? E quais as principais causas, professor Gustavo? É o racismo estrutural? É o preconceito com as classes sociais menos favorecidas? Conta um pouco para nós. Ótimo, né, Gisele? Em verdade, como a gente não tem essa sistematização de dados no Brasil, o que a gente pode trabalhar é com a realidade comparada e fazer, né, algumas projeções aqui. Nos Estados Unidos se estima, sim, que o racismo estrutural seja um grande fator para que esses reconhecimentos eles sejam feitos de forma equivocada e logo redundando também em prisões que sejam injustas, né? E a gente tem um agravamento, na verdade, um dado daí científico, um dado do funcionamento normal da nossa memória, que é o viés de raça nos reconhecimentos, né, professora Gisele? O que é isso? A nossa memória, o nosso cérebro, ele aprende com base em critérios de familiaridade. Então é por isso que a pessoa, né, o nosso companheiro, nossa companheira, nossa esposa, o nosso marido, com quem a gente convive todos os dias, a gente consegue fixar detalhes específicos do rosto dessa pessoa. Pela convivência, pela familiaridade, pela quantidade de acessos, pela frequência a qual a gente é exposto a esse tipo de característica. Mas, para o nosso cérebro, em termos cognitivos, é uma tarefa muito difícil poder fixar dados específicos ou sinais específicos do rosto de alguém. E isso é piorado quando existe alguém que pertence a uma etnia que não é a nossa, porque dentro de uma sociedade, né, como a brasileira, nós estamos acostumados, né, e é uma sociedade que ainda enfrenta um problema, né, de racismo estrutural muito forte e de segregação, por assim dizer, nós estamos acostumados ou mais acostumados a conviver com pessoas da nossa etnia, né, mais próximas à nossa etnia. Então, é mais fácil eu conseguir fazer um reconhecimento de uma pessoa da mesma etnia que a minha do que o contrário. Então, isso torna, né, esse dado de 81% dos reconhecidos de forma injusta por fotografia, e esse dado levantado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, um dado ainda mais dramático, né, porque nós temos uma ciência por trás, né, desse problema, para além do racismo estrutural, que é um problema importante, sem dúvida nenhuma, mas nós temos também uma condição científica que acaba muitas vezes implicando num reconhecimento mal feito. Vou citar o meu exemplo. Eu sou alguém nascido em Porto Alegre, estava acostumado até, né, os meus 35, 36 anos de vida a conviver com pessoas, né, de uma certa colonização, também pessoas negras, estava acostumado a conviver, mas eu não estava acostumado a conviver com pessoas de etnia asiática, que é algo que acontece com muita frequência, né? Aqui em Maringá nós temos, por exemplo, a segunda maior colônia japonesa do país, só atrás de São Paulo. E, obviamente, que pelo critério da familiaridade, hoje, né, 6, 7 anos depois de estar em Maringá, eu já consigo, talvez, identificar a diferença entre traços mais característicos de alguém que seja descendente de chineses, ou de japonês, ou de coreano. Isso a gente já começa a conseguir perceber pelo critério da convivência, da familiaridade, né? Então, esse critério científico, né, professora Gisele, também é importante de ser avaliado, e no projeto de lei 676 ele está contemplado, né? Ele está contemplado, inclusive, para que exista uma autodeclaração acerca da raça, tanto de quem vai reconhecer, como de quem vai ser reconhecido. Porque, levando em consideração esse aspecto científico, a gente pode lidar com um reconhecimento que seja mais ou menos preciso, né? Então, com certeza, né, professora Gisele, a gente jamais pode excluir a dimensão do racismo estrutural, que infelizmente é muito forte, muito presente ainda na nossa sociedade, mas também existem vieses, né, de confirmação aqui que devem ser analisados desde um ponto de vista científico e que podem gerar também aquilo que a gente chama, né, de uma injustiça epistêmica em relação
a esses grupos, né, que alguns falam minorias, mas para mim, estados, né, brasileiros como a Bahia não são minorias, são maiorias dominadas, né? Então é importante a gente ter essa diferenciação também. Muito interessante essa distinção, essa explicação para a gente. Nós estamos apresentando Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, o ENFM, Facebook e também YouTube. Nosso tema de hoje, prisão de inocentes e reconhecimento de pessoas no Brasil. Um paradigma em transformação. E o nosso convidado hoje, Dr. Gustavo Noronha de Ávila, advogado, docente do Departamento de Direito Público da UEM e consultor da Innocence Project Brasil. Comigo a doutora Gisele Mendes de Carvalho, a coordenadora do nosso projeto. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor disse aqui de um condenado, inocentemente, 11 anos e 8 meses de prisão. Eu imagino o prejuízo para ele, irrecuperável, irrecuperável. Mas aí eu fico imaginando também, e qual é o prejuízo de um condenado inocente que fica preso, prejuízos para o Estado, prejuízo para nós cidadãos que o mantemos preso, movimentou todo um sistema judiciário e nós o sustentamos pagando o nosso imposto. Qual é o nível de prejuízo para o Estado? Né, Marcelo, a gente essa questão é importante da gente discutir, especialmente porque essa semana veio à tona um episódio muito triste, infelizmente, né, o meu estado envergonhando o resto do Brasil pela terceira, quarta ou quinta semana consecutiva, né, de uma denúncia feita em relação a duas pessoas que estavam, aspas, furtando, porque tecnicamente, dogmaticamente, aqui a gente está perante, né, certamente a maior autoridade em termos de leis penais especiais e parte especial do Código Penal do nosso país, que é a professora Gisele, mas pessoas que estão, né, furtando, furtando, aspas, retirando do descarte de uma grande rede de supermercado presunto, calabresa, entre outros gêneros alimentícios que já estavam vencidos e descartados, ok? Descartados pela autoridade, né? Aliás, a autoridade não, descartados pelo empresário, foram processadas, né? Processadas, e apesar do juiz ter absolvido sumariamente essas pessoas, porque, primeiro, não há crime, e segundo, mesmo que a gente pudesse fazer a configuração típica, ainda assim a gente teria que tentar, né, analisar se existe ofensividade nessa conduta, ou seja, se a gente pode ou não aplicar o princípio da insignificância. E ainda assim, mesmo com a decisão de absolução sumária, o promotor de justiça ele recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para tentar manter aquele processo, aquela ação contra essas pessoas que furtaram alimentos vencidos e já descartados de uma rede de supermercados. Então, me parece, né, Marcelo, que isso é bastante ilustrativo, né, da irracionalidade punitiva que a gente vive no Brasil há muito tempo, mas me parece que esse exemplo é um exemplo que, em 15 anos de carreira docente, eu acho que eu nunca tinha visto algo tão bizarro, né, para dizer o mínimo. É, e tu tens toda a razão, né, Marcelo, quando a gente trabalha, né, com o preso e o custo do preso, né, para o país, é um custo enorme, não só porque financeiramente é muito expressivo, mas também porque a gente tem, né, Marcelo, um índice de reincidência no Brasil, ou seja, a pessoa que cumpre pena e que volta a cometer delitos depois de já ter cumprido essa pena, a gente tem um índice de reincidência de 73%. Vocês que trabalham com negócios, estão acostumados a discutir esses temas aqui também no programa, sabem que quando a gente fala em 73% de prejuízo de uma empresa, o que essa empresa está? Ela está falida, né? Sim. Então, além de tudo, né, Marcelo, a gente tem um péssimo índice de correção, um péssimo índice, né, de reinserção social dessas pessoas que cumprem pena. E só tentando fazer, né, de novo, uma conta de padeiro, né, aqui, partindo do pressuposto, isso dados oficiais, na média, né, cada estado acaba gastando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, na média, um preso costuma custar R$ 2.500 por mês para o Brasil, para o Estado, né? Ou seja, para manter a estrutura, pagar os agentes penitenciários, pagar, né, enfim, médico, odontólogo, para pagar a estrutura, né, que permeia segurança, inclusive, nesse presídio. Esse sujeito que foi preso, né, injustamente, acabou, né, custando para o Estado do Rio de Janeiro R$ 30 mil por ano, né? Se a gente coloca esses 30 mil arredondando, né, para 12,
11 anos e 8 meses, e talvez juros e correção, 30 mil vezes 12, pessoal, vai dar, não sei se eu estou correto aqui, mas vai dar, né, ao final de 12 anos, 360 mil reais. Né? É realmente muito dinheiro, né, Marcelo? É realmente muito dinheiro. um valor que possivelmente essa pessoa, né, dependendo do tipo, né, de projeto de vida que ela tem, ela não vai conseguir, né, ter esse valor colocado, ou não vai conseguir ter esse valor em termos de ganho na vida inteira dela, né? E a sociedade toda está pagando esse custo. Se eu for multiplicar 360 mil, né, pela quantidade de presos inocentes que a gente possivelmente tem hoje, né, no Brasil, o dado daí ele se torna mais escabroso ainda. Né? A gente vai para casa dos trilhões aqui na conta, né, que eu fiz agora aqui na minha calculadora. Né? É realmente algo que assusta, e assusta ainda mais, muitas vezes, a cegueira que alguns têm, não dá para generalizar, mas a cegueira punitiva que acaba, né, permeando a nossa sociedade. Bom, professor, a gente está quase chegando ao final, mas ainda tem duas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, o que nós poderíamos fazer para aperfeiçoar o sistema de justiça criminal e evitar essa condenação de pessoas inocentes, que é tão prejudicial à própria pessoa, à sociedade, ao Estado? Ótimo, professora Gisele. Me parece que a primeira questão que a gente tem que trabalhar é com a descriminalização de condutas no nosso país. A gente tem um input muito grande do sistema penal, a gente tem um número muito grande de crimes no Brasil. Se estima que a gente tenha catalogado hoje no Brasil mais de 8 mil delitos, o que é algo em demasia, para dizer o mínimo. A gente tem que ter outra forma de tratar com questões como essa. A gente precisa ter uma outra maneira, seja numa esfera civil, seja numa esfera menos gravosa, talvez até mesmo administrativa, em alguns casos, a gente precisa ter a chance de tratar esses problemas em outros locais. Então, claro que se a gente diminui o input do sistema, diminui o número de crimes, diminui também o número de inocentes condenados de forma lógica. Agora, também precisamos, né, professora Gisele, de critérios científicos permeando essas práticas. Né? Não dá mais para trabalhar, como a gente viu descrito no relatório, né, da pesquisa que a gente fez no Ministério da Justiça, pessoas aprendendo fazendo um reconhecimento, ou aprendendo com um colega mais antigo, com um colega mais experiente. Isso, efetivamente, por mais que a gente não tenha percebido uma má intenção dessas pessoas, de prejudicar deliberadamente, isso é importante dizer também, né, até para não fechar uma porta de diálogo, muito antes pelo contrário, a gente não percebeu por parte dos policiais uma intenção deliberada de prejudicar A, B, C ou D, ou fazer com que uma pessoa fique presa injustamente 11 anos e 8 meses. O que a gente percebeu são pessoas totalmente, né, afogadas no trabalho, com uma demanda muito maior, uma demanda sobre-humana muito maior do que elas têm condições de cumprir e de dar conta. Né? Na prática, a gente viu isso, e tentando fazer o melhor dentro dessas condições. Agora, é claro que se não existe um treinamento específico por parte do Estado para que essas pessoas possam avançar em termos de conhecimento, em termos de práticas, é óbvio que a gente vai continuar perpetuando esse estado terrível de coisas, em um estado que o professor Roy Malpass, né, um consultor que a gente teve no âmbito do nosso projeto de pesquisa entre 2014 e 2015, professor da Universidade de El Paso, no Texas, e uma das grandes autoridades sobre reconhecimento fotográfico e pessoal no mundo. O professor Roy Malpass, ele disse o seguinte, depois de ter acesso aos dados preliminares da nossa pesquisa. Ele disse o seguinte, eu nunca mais esqueci, foi traumático, né, a frase que ele fez para a gente. Em todos esses anos, eu já havia visto muitas práticas bizarras, mas eu nunca tinha visto todas elas juntas. Nossa, que coisa, professor. Me parece que essa frase dá, né, uma dimensão, né, pinta o quadro muito preocupante, para dizer o mínimo, para ser eufêmico, em relação ao que a gente tem no Brasil. Verdade. Agora, falando sobre a Associação Innocence Project Brasil, que foi criada em dezembro de 2016 e a primeira organização brasileira especificamente voltada a enfrentar essa grave questão do reconhecimento de pessoas e condenação de inocentes aqui no Brasil. Qual a ligação dela, do qual o senhor consultou, com o GT do Conselho Nacional de Justiça? A ligação é total, né? Porque foi justamente o Innocence Project Brasil, junto com outras entidades, que realizou uma petição direcionada, né, ao Conselho Nacional de Justiça, para que fosse criado, né, esse grupo de trabalho.
Então, a gente tem, né, dentro do âmbito desse grupo de trabalho, por exemplo, a nossa diretora, a Dora Cavalcante, que é uma advogada criminalista de São Paulo, integrando um dos subgrupos desse grande grupo de trabalho, né? Atualmente, a gente está dividindo os trabalhos, estamos tendo, né, uma logística um pouco mais situacionada, né, mais localizada em termos de discussões, para que, por exemplo, um grupo de trabalho traga perspectivas comparadas em termos de legislação. Outro grupo de trabalho formule uma proposta legislativa, outro grupo de trabalho analise critérios científicos, outro grupo de trabalho analise os vieses, né, racistas estruturais e também a questão, né, do viés de raça dentro do reconhecimento. Então, o papel do Innocence Project ele é absolutamente fundamental, eu considero, né, realmente o Innocence Project um antes e um depois, em termos de visibilidade para esses temas, até porque o Innocence Project ele tem, né, participado de muitas inserções midiáticas, participação, né, de quadros que podem, enfim, ser vistos, acho que não tem problema de eu mencionar aqui, né, o quadro Projeto Inocência do Fantástico, né, do programa Fantástico, um dos mais assistidos da TV brasileira da Rede Globo. Então, existe uma divulgação da importância desses temas no Brasil. E sem contar que o Innocence Project ele atua dando assistência voluntária para as pessoas que foram condenadas injustamente. Eu já tive a oportunidade de participar de reunião, né, de trabalho do Innocence Project, do grupo que atualmente funciona junto à FGV de São Paulo. Tomara, né, Gisele, que em breve essas metodologias possam ser socializadas com os demais estados, e assim que isso for feito, né, com certeza a gente vai implementar um núcleo também aqui em Maringá, mas o Innocence Project ele acaba trabalhando, né, com situações que se tenha alguma prova, alguma evidência mais concreta. Por exemplo, eu tenho, isso é muito pouco utilizado na prática, mas o Innocence Project tem trabalhado muito com a questão dos relatórios de estação de rádio base. Para quem não sabe, quando a gente se desloca, por exemplo, da Colombo, né, a gente se desloca da UEM até a Avenida Gedner, o nosso celular está se conectando a diferentes antenas. E o relatório de conexão do nosso celular a diferentes antenas pode muitas vezes servir, né, por parte da empresa telefônica, trazendo esse documento como um álibi super importante para o processo penal, para poder demonstrar que realmente não tinha como essa pessoa estar em determinado lugar se ela estava em outro. Então, esse tipo de prova técnica tem sido muito utilizado pelo Innocence Project para tentar comprovar a inocência de pessoas, né? E já existem, salvo engano, né, já se está no 6º caso no qual o Innocence Project tem trabalhado e, até o momento, com vitórias em todos esses casos, né? Justamente porque se tenta escolher os casos que têm, né, uma perspectiva maior, mais concreta, de poderem avançar com base em provas mais objetivas, né, em provas que é difícil de a gente contestar, como essa da estação de radiobase. Então, eu reputo, né, professora Gisele, que o Innocence Project Brasil ele tem sido o vetor, um dos principais vetores de transformação desse período quase que paleolítico da realização da prova, da evidência penal dependente da memória no nosso país, para um período no qual a gente consiga, talvez, se atualizar com as discussões dos últimos 20, 30 anos em termos de psicologia do testemunho na comunidade internacional. Muito bom, professor. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o GT, sobre o trabalho do próprio Innocence Project, qual o contato, professor? Até para relatar um caso concreto também, né? Ótimo, professora Gisele. Eu recomendo, né, que vocês busquem, tanto pelo site, né, do Innocence Project Brasil, né, eu vou passar para vocês aqui o contato, né, é o www.innocencebrasil, né, Brasil com Z.org, e também podem procurar, né, no Instagram, que é a rede social na qual o projeto tem sido, né, mais ativo atualmente, né, eu acho que, na verdade, o Instagram tem vindo aí para substituir as outras redes sociais, que é o Innocence Project Brasil, tudo junto, Innocence Project Brasil, né, @ você já consegue encontrar o perfil no Instagram do Innocence Project. E se precisar, né, eu também estou à disposição, posso deixar, né, os meus contatos, né, o meu Instagram é o @Gustavo Noronha de Ávila, tudo junto, né, podem me contatar por lá, que também vai ser uma alegria poder dialogar sobre esses importantes temas. Muito bom, muito obrigada. Muito bom. Eu tenho que chegar
e caminhar para o final do nosso programa, porque, sabe, doutor Gustavo, a doutora Gisele que manda aqui no programa, ela fica puxando meu paletó. Libera o doutor Gustavo, que ele tem que ir para o trabalho, ele tem que dar aula ainda. Muito bem, então eu quero agradecer muito, uma honra de receber aqui o professor do Departamento de Direito Público da UEM, também é advogado, e ele que é membro do Innocence Project, esse projeto fantástico para atender as pessoas que estão com dificuldades realmente para terem a sua liberdade, estão presas de forma inocente. Doutor Gustavo Noronha de Ávila, eu tenho a impressão que o senhor vai ter que voltar aqui para a gente continuar essa conversa numa outra oportunidade. Foi uma honra conhecê-lo, muito obrigado por emprestar o seu tempo e o seu conhecimento para a Rádio UEM-FM e para o nosso programa. Muito obrigado, doutor Gustavo. A honra é minha, Marcelo, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês para discutir esses importantes temas. Desejo saúde a ti, a Gisele e também aos nossos ouvintes. O senhor é gaúcho, faz aquela costela fogo de chão mesmo morando aqui em Maringá ou não? Não dá? Apartamento, né? Eu vou me utilizar do meu direito ao silêncio. E o chimarrão? O chimarrão, sim. O chimarrão bom, de vez em quando está presente. Então está mantido, está preservada a raiz e a história. Muito o obrigado. Internacional, mais ainda. O Internacional? Sim. Oh, desculpa, se eu soubesse, eu teria vindo de vermelho. Eu vim de Grêmio aqui. Não, eu também estou de azul, não tem problema. Tá tudo bem. Muito bem. Muito bom. Aliás, o senhor deve estar comemorando, porque a situação do Grêmio... Bom, deixa para lá. Outra hora a gente faz um programa para falar disso. Doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado mais uma vez. Excelente pauta, como sempre. Bom final de semana e sexta-feira a gente está de volta, né, Gisele? Com certeza, semana que vem tem mais. Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Quero agradecer muito a você, Marcelo, professor Gustavo Noronha, que falou de um tema tão importante na nossa sociedade brasileira. E também a equipe da ASC, da Rádio UEM-FM, pela transmissão do programa. A todos os nossos ouvintes, um bom fim de semana e obrigado por estar conosco aqui no Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania da Rádio UEM-FM. Eu quero só dizer para as pessoas, para quem nos acompanha na rádio, na internet, no Facebook e no YouTube, que a Universidade Estadual de Maringá prorrogou as inscrições do vestibular e do PAS, o processo de avaliação seriada, até o dia 8 de novembro. E você pode vir estudar em uma das melhores universidades da América Latina, por que não dizer uma das melhores do mundo? Sabe por quê? A Alper Door Scientific Index, que ranqueia universidades e cientistas do planeta, acaba de divulgar oficialmente. A Universidade Estadual de Maringá é a 4ª melhor universidade estadual do Brasil e a 1ª colocada do Paraná. 4ª do Brasil, 1ª do Paraná, entre as melhores top 100 da América Latina. Além disso, 102 pesquisadores da UEM estão entre os melhores da América Latina e também integram o grupo de países em desenvolvimento, o BRICS, que abriga Brasil, Rússia, Índia e China. UEM sempre entre as melhores. Aqui o seu diploma, ó. Venha para a Universidade Estadual de Maringá. A UEM é para mim, a UEM é para você, a UEM é para todos. Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. O nosso programa, a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Sexta-feira, 10 da manhã, Rádio UEM-FM, Facebook, YouTube. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, estou no estúdio 2 da Rádio UEM-FM, na mesa de áudio Everton Vieira, redes sociais, transmitindo com a gente a acadêmica de Direito da UEM, a Maria Eduarda Vicenzi, na TV, o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional do André Scarati e da Camila Cantoia, Lúcia Bianchi Costa na nossa secretaria e a assessoria de comunicação do Elias Gomes de Paula. Não se esqueça, ainda estamos em pandemia. Então, vacina para todos, segunda dose, reforço, higienização das mãos, álcool gel. Na UEM nós temos álcool gel em todos os departamentos e também temos máscara. Essa é uma máscara da UEM comemorativa. Respeito às diferenças, tá bom, pessoal? Vou deixar uma canção para a gente ir embora na nossa programação, que é uma programação acima de qualquer suspeita. Está por aqui o novo sucesso da Super Marisa Monte. Marisa Monte, como eu gosto da Marisa Monte. Marisa Monte, Portas. Bom final de semana, continue com a programação. Tchau, doutor Gustavo, tchau, Gisele, tchau, Maria Eduarda. Obrigado, bom fim de semana, pessoal. Valeu, tchau.